Então, bom dia, e hoje estaremos com o sermão O Último Mergulho. Não encontra... Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35 e 36, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aqui tem duas palavrinhas-chave: confiança e perseverança. E a vida cristã, ela é feita da confiança em Deus, né? Muitas vezes a gente falha por não confiar em Deus. Muitas vezes a gente também falha por não perseverar na nossa fé, né? A fé da convicção de que há um Deus maravilhoso, de confiar mesmo, de entregar os nossos planos nas mãos de Deus, de que Ele está guiando todas as coisas, né? Que não devemos temer quanto ao futuro, porque Deus está à frente e Ele vai nos mostrar, se nós estivermos prontos e aptos para ouvi-lo, né? A solução para aquele problema. E a história de hoje fala sobre, como o próprio título fala, o último mergulho, sobre em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 a 14, que relata a história da cura de Naamã, né? Naamã, como vocês sabem, era o capitão do exército da Síria, e ele tinha uma doença, né? Ele vivia com a doença chamada lepra, e uma menina israelita foi levada cativa e estava trabalhando na casa do capitão Naamã. E ela, ao falar para a esposa de Naamã, se o Senhor, né, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 3, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, a história relata que a mulher ficou tão convencida pelas palavras da menina que foi até o seu esposo e comentou sobre o assunto, né? E o coração do capitão Naamã, né, se encheu de esperança. E ele, então, foi até o rei da Síria e lhe contou o que a menina dissera. Então, o rei da Síria prontamente, né, fez uma carta diplomática ao rei de Israel, que deveria ser levada pessoalmente pelo próprio Naamã, dizendo, né, lá no versículo 3, quando você receber esta carta, verá que eu estou lhe mandando o meu servo Naamã, para que o cure da lepra. E quando o rei, então, leu aquela carta, ficou desesperado. Não, quem sou eu, Deus, para curar alguém? E ele ficou, né, com muito medo e desconfiança, e interpretou aquela carta como um discurso à guerra, né? O rei da Síria está procurando um pretexto para romper comigo e entrar em guerra contra Israel. E então chegou até o profeta, né? O que estava escrito na carta, e o profeta, então, no versículo 8, manda dizer ao rei: mande que Naamã venha até mim, e ele saberá que há profeta de Deus em Israel. Quando Naamã, então, chegou com seus carros, cavalos, né? Toda aquela, imagina aquele movimento todo, né? Que quando geralmente vai alguém muito com autoridade, alguém, né, de cargo bem elevado aqui do nosso mundo, ele vai com seguranças, né? Tem toda aquela coisa, o pessoal vai até primeiro para organizar todo aquele ambiente, para então entrar, né? A pessoa ali, a figura do representante ali. E eu fico imaginando, né, que Naamã chegou também toda aquela sua pompa, né, todos aqueles cavalos, carruagens, né, e aquelas pessoas ali lhe acompanhando, e ele foi, então, até o profeta, e o profeta nem saiu para recebê-lo, né, mandou o seu servo e comunicou para que ele caminhasse mais 50 quilômetros e mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E então, aquilo, né, aquela ordem do profeta Eliseu, feriu o orgulho de Naamã. E a Bíblia diz, né, que lá no versículo 11 ao 13, que ele, irritado, disse: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com sua indignação, né? Então ele diz aqui, relata, que ele ficou totalmente ofendido, né? Irritado com o profeta, que nem foi recebê-lo,
e ainda mandou ele mergulhar num rio, né, num rio nada agradável aos olhos deles, que tem rios maravilhosos, né, em sua cidade, e logo ali, no Israel, aquele rio ali barrento, né, ele teria que mergulhar 7 vezes. Então ele saiu dali indignado, ofendido, e decidido voltar para casa, né, muito chateado. Finalmente, os seus servos, né, no caminho, o convenceram do contrário, né? Senhor, se o profeta tivesse pedido a você algo muito maior, você não teria feito? Então, simplesmente mergulhar no rio e ficar curado não seria algo tão simples, né? E isso fez com que ele, né, retornasse e fosse lá para em direção ao Rio Jordão. E aqui fala que o único ruído, né, que os, imagina ali, os oficiais do comandante ouviram foram os respingos d'água, né, quando Naamã mergulhava. Então, ele mergulhou uma vez, olhou para a sua pele e nada, né, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e nada. E finalmente ele chegou no 7º mergulho, o último mergulho. A expectativa com certeza atingiu seu pico quando ele se baixou para o 7º mergulho. E ao emergir da água, ficou óbvio que todos observavam que ele estava limpo da lepra, né? Então, no último mergulho, um milagre havia acontecido com o comandante deles. Naamã esfregou a pele suavemente, como se não acreditasse, né? Começando em seguida, e começou então a encher-se de alegria, de gratidão, né? E gritava e saltava ali da água. Então a gente imagina que ficar curado daquela doença, né? Que não tinha cura naquela época, que afastava das pessoas, do convívio social, e ficar curado disso, a alegria que ele sentiu foi enorme, né? E diante disso, ele cultuou o Deus verdadeiro e ele mostrou, né, todo o seu, imagina ali o Império da Síria, de que há um Deus em Israel, né, um Deus que cura, um Deus que realmente liberta. E a gente vê também grandes maravilhas que Deus atua no seu povo. E através da experiência de Naamã, pode ser a chave de responder muitos porquês da nossa vida. E o primeiro porquê, né, que a gente vê muitas vezes que a gente, por que muitas coisas acontecem em nossas vidas, e Naamã precisava, né, ter essa experiência com ele próprio, com a vivência com Deus, de que nós precisamos aprender o valor da humildade, né? A humildade, ela é muito necessária em nossa vida. E Naamã, quando chegou ali, todo orgulhoso, né, do seu cargo, através da sua função, pensando que a outro profeta iria lhe invocar e tudo iria se transformar como se fosse um passe de mágica, e ele viu que era muito mais necessário do que simplesmente as coisas acontecerem de uma hora para outra. Às vezes nós precisamos desenvolver o nosso esforço, nós precisamos também demonstrar que confiamos no Deus, daquele Deus, né, de Israel, que ele estava ali indo de encontro para ser curado. Ele precisava confiar. E ele precisava também perseverar em fazer o seu esforço, né? Esforço de mergulhar 7 vezes. Você vê que não foi apenas um mergulho e estava curado. Ele precisou ir e persistir naqueles mergulhos em acreditar que ao 7º mergulho ele seria curado. Então, muitas vezes, a gente tem esse orgulho, né? Quantas vezes a gente não é, com o capitão da mãe, a gente perde no próprio orgulho. E aqui fala nos primeiros escritos, na página 119, que se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Então, muitas vezes a gente se prende muito em nosso próprio entendimento, nosso próprio modo de agir, e a gente se precipita muito em encontrar soluções em nós mesmos do que buscarmos a solução de Deus, né? E ali a gente vê que Naamã, ele foi, né, ouvir, né, tirou esse pouco desse orgulho das águas barrentas, de ter uma água mais limpa, do que o profeta não teve ali, mandou uma mensagem pelo seu servo do que deveria ser feito, e ele, ao ouvir os seus servos, ele voltou, né? Ou seja, ele rejeitou aquele sentimento que o levaria para longe de Deus, e ele resolveu, não, eu vou ser guiado por Deus, né? Eu vou ouvir o profeta, eu vou fazer aquilo que deve ser feito. E com recompensa ele recebeu, por simplesmente ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente pensa que o que Deus está nos pedindo é algo que vai é algo que vai nos tornar assim, às vezes perder uma amizade, perder uma tal situação,
e a gente às vezes fica se colocando, né, como, ai, diante o que os outros vão pensar, o que os outros vão imaginar, né? E a gente fica pensando muito no que os outros vão dizer ou vão achar, mas a gente se esquece do principal, que a gente está honrando a Deus, que através do nosso agir, né, Deus está sendo glorificado, Deus vai ser exaltado, e muitas vezes o nosso pensamento, que a gente poderia pensar que a gente estaria fazendo algo que nos humilharia, pelo contrário, né? Vai fazer com que aquelas pessoas também vejam que há um Deus grandioso que atua em todas as coisas, que está dirigindo todas as coisas e que é o melhor para a humanidade. Porque a gente vê que os cristãos hoje em dia caminham contra os princípios do mundo. A gente vê hoje que muitas coisas estão entrando na sociedade que eram diferentes da sociedade antigamente, né? Que tinha muito aquela questão da família, da questão da mulher, né? Exercer o seu papel como submissa ao seu esposo, o homem como chefe do lar. Hoje a gente vê muito isso diferente, né? As mulheres hoje querem sobressair, hoje muitas mulheres não querem mais, né, ser dominadas, assim, não querem mais casar, querem ter a sua individualidade, e modificam muito a estrutura da família. E com isso, a gente vê também que, que isso vai nos impedindo com que a gente exerça o que Deus quer para a nossa vida, né? O que Deus está realmente mostrando que deve ser feito. E muitas vezes a gente ouve o que a sociedade prega e vive com o que a sociedade está condizendo. E esquecemos de viver a palavra de Deus, né? Então, a vida cristã, ela é baseada na submissão. Mulheres ao marido, marido aos homens, membros da igreja uns aos outros, todos nós a Cristo, né? Todos nós a Cristo, a sua autoridade que ele investe a sua igreja. Então perceba que o orgulho impede a ação de Deus em nossa vida. A humildade é uma qualidade que agrada a Deus, porque ela agrega outros valores, como, por exemplo, a submissão. Então eu vejo muito essa questão da submissão, né, do orgulho, no brincar da criança. Eu tenho duas crianças, dois meninos, né, e que eles brincam, mas às vezes eu vejo que para que eles não entrem em conflito, um precisa ceder, um precisa, tá bom, faça assim, pode ser desse jeito, né? Um precisa mostrar aquela coisa de ceder, de arranjar um jeito, né, que não vai entrar em conflito. Eu quero isso, não, eu também quero, eu quero isso, eu quero também quero. Aí fica aquele conflito. Quem quer aquilo, eu quero também, até que um resolve. Tudo bem, você fica um pouco, brinca com esse, eu brinco daqui a pouco, tá bom? A gente troca, pode ser? Aí eu, tá bom, pode ser. Então, há essa questão de relacionamento, né? E aí, muitas vezes, a gente vê que a gente precisa, como trabalhar em grupo, a gente precisa ouvir, a gente precisa saber administrar os nossos próprios valores, os nossos próprios sentimentos, né? Para que a gente possa trabalhar com o outro. E assim a gente vai somando. Enquanto um quer, não, vai ser do meu jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser por aqui. Mas aí o outro vem e tal, fala, e a gente tenta, né, fazer com que todos haja aquela harmonia para poder ter aquele sucesso naquele trabalho em equipe, ouvindo e administrando, e muitas vezes reconhecendo que eu não estava tão certa, né? Que aquela opinião ali pode ser agregada ao que eu estava pensando e se transformou no plano C, né? Eu vim com a ideia A, ele veio com a ideia B e acabou formando a ideia C, porque juntando um pouquinho de cada coisa, né, deu num plano legal. E a gente pode também trabalhar dessa maneira, né? Ouvindo um ao outro. E aí a gente vê que muitas vezes a gente se enche muito do nosso próprio eu, do nosso próprio entendimento, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, daquilo que a gente estudou, e não tem espaço para ser preenchido por Deus. É como, imagine um copo cheio de água, e Deus quer derramar ali, né, os seus dons, os seus frutos sobre nós, e nós já estamos cheios. Nós não esvaziamos o nosso próprio eu para que Deus, né, habite em nossa vida. Então, a gente precisa se esvaziar um pouco do nosso eu e pedir que Deus preencha dele em nós. E eu fico vendo muitas vezes na pregação do Evangelho. Não sei se você já subiu ao púlpito, se você já pregou, mas muitas vezes, se você for cheio de si, do seu conhecimento, né? E aqui relata também um exemplo de um jovem pregador que ele subiu ao púlpito, né?
todo cheio de segurança, bem preparado, referências, anotações, né? Mas chegou muito cheio de si do seu conhecimento. E quando a gente, toda vez que a gente prega, quando a gente vai assim, né, cheio do nosso próprio eu, a gente se atrapalha, se embaralha, a gente se perde. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando a gente deixa Deus guiar, quando a gente deixa Deus, né, interferir naquela pregação, Deus, que não seja eu que fale, mas que seja o Senhor, e parece que a pregação é outra, né? E muitas coisas do que a gente fala, a gente nem estava programado aqui. Deus vai colocando na nossa mente. Quando a gente deixa, Deus continua guiando aqui, fica conosco no meio da gente falar, e Deus vai colocando coisas, exemplos, e nos dando o conhecimento necessário. Porque nós esvaziamos o nosso eu e deixamos Deus agir. Nós deixamos Deus guiar a nossa vida. Nós ficamos assim abertos a ouvir a voz de Deus. Teve um exercício muito legal que eu fiz com as crianças quando eu estava no jardim, né, de infância, e eu peguei as crianças e coloquei ali vários sons. E eles teriam que ouvir um barulho, um grilo, né? Então eu coloquei música, outros grilos, botei o som do grilo. E eles ficaram ali de olhos vendados, assim, só ouvindo, né? E eu fiquei assim, você conseguiu ouvir várias... O que que você ouviu? Ele foi descrevendo vários sons, assim, e ali ele ouviu. E eu ouvi um grilo. Você conseguiu ouvir o grilo? Então, é aquela questão de, diante de tantas falas, diante de todos os hábitos do mundo, né, das vivências, das atividades do dia a dia, é a gente parar também para ouvir a voz de Deus, né? A gente refletir sobre o que Deus está nos orientando naquele momento. O que devemos fazer, quais escolhas devemos decidir, que atitudes devemos tomar para não sermos precipitados e agir pelo nosso próprio impulso. Porque agindo pelo nosso próprio impulso, às vezes a gente vai fazer algo que depois a gente venha se arrepender, né? E a gente, se estiver sempre ali perseverando, né, ao ouvir a palavra de Deus, buscando, né, sabedoria que vem do alto, que vem de Cristo, a gente vai tomar as melhores atitudes, a gente vai andar pelo melhor caminho, que a gente não vai se arrepender. Precisa ter essa humildade de ouvir a voz de Deus e atentar e fazer a vontade de Deus, que muitas vezes para nós a gente pode parecer, Senhor, mas isso, né? Quantas vezes Deus apareceu, né? Moisés vai perante o faraó e fala isso, e Moisés, não, Senhor, eu não, quem sou eu, né? E muitas vezes a gente se coloca assim, não, eu não, quem imagina eu? Deus te chama, então se Deus é contigo, não temas, né? Vai, porque grandes coisas serão operadas através de ti, né? Maravilhas serão realizadas através do seu quando Deus chama para fazer alguma coisa. Então nós devemos ser esse instrumento, nós devemos também nos esvaziar do nosso próprio eu e ir, né, na presença e desenvolver as atividades, mas com o senso de que Deus está comigo, que Deus nos capacita a cada momento. Então, Naamã, ele precisava também aprender a exercitar a fé e a perseverança. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo, né? Isso é fé, isso é ter confiança, né? Aqui fala que Martin Luther King falou que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Então, a gente às vezes não conhece o nosso caminho, a gente não sabe como vai ser a semana, mas a gente está dando um passo de cada vez, né? E cada momento a gente vai desenrolando, vai desenvolvendo nossas atividades, vai vivenciando a semana, mas com o pensamento de que Deus está à frente e que a semana vai ser vitoriosa, vai ter uma bênção, né? Se nós deixarmos Deus agir em nossa vida. Então, Naamã já havia caminhado 160 quilômetros de Damasco até Samaria e precisou caminhar mais 50 quilômetros e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, né? Naamã precisava aprender que o milagre, ele não acontece na hora e no momento, do jeito que a gente quer. Nada do que estava no seu script, né, aconteceu. Então, muitas vezes nós também queremos isso, né? Que Deus age dessa maneira, que atue do jeito que a gente quer. E nem sempre vai ser dessa maneira. Deus tem o jeito dele, Deus tem um momento dele atuar na nossa vida,
E nós precisamos ter a confiança, né? A confiança em Deus e perseverar na fé. Isso não pode nos faltar. E aqui fala em Hebreus, né, aquele versículo que eu citei no início, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nunca devemos abandonar a confiança em Deus. Ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, se hoje você quer alcançar o galardão, né, da vida eterna, nós precisamos confiar em Deus. Se nós queremos as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos perseverar na fé. Ninguém alcança a promessa sem confiança e perseverança. E nesse intervalo em que nós estamos, né, dando os passos para alcançarmos a bênção, a vitória, nesse intervalo, às vezes a dor é enorme, quase insuportável, a doença, né, as provações são quase intransponíveis, porém precisamos saber de uma coisa: quando estamos nos braços de Deus, dor, necessidade, doenças não são sinônimos de falta de bênção, né? Então, quando a gente está passando por várias provações, dores, doenças, necessidades, mas Deus não deixa de prover o que é necessário, né, para nós neste momento. Não são falta de bênçãos. Então, tudo isso que nós passamos não são falta de bênçãos. Deus está abençoando a nossa vida. Deus está conosco a cada momento. E é isso que nos fortalece. E é isso que nos impulsiona a irmos cada vez mais avantes, né, dia a dia. Por isso, não desista, insista. E quem insiste, alcança a bênção. Então, não desista diante das dificuldades. Não desista diante de tantas doenças, diante de um mundo que nós estamos vivenciando, né? Guerras, sofrimentos, e a gente vê tantos relatos que nos entristecem, que nos fazem sentir mal, porque quem é que gosta de viver, né, diante de tanta maldade? Mas saiba que isso tudo é passageiro, é uma fase em que nós estamos indo, galgando para alcançarmos a recompensa. É como a situação de Naamã. Naamã estava vivendo um momento de sofrência, de sofrimento, de que ele estava todo machucado da lepra. Ele estava triste, né, amargurado, sem esperanças, mas ele caminhou, né, ele fez esse trajeto. Ele andou até Samaria, andou mais 50 quilômetros para chegar ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, né? Isso mostra que nós devemos perseverar, confiar e perseverar. E que Deus, e que nada do que, o que nós estamos sofrendo hoje não é que a ausência de Deus. Deus está conosco, mas é preciso e é necessário passar por isso porque o pecado existe no nosso mundo, né? Infelizmente ainda estamos sob a atuação do mal, mas Deus, Ele está conosco, Ele intervém e Ele vai resgatar. E Ele vai vir no momento em que todos conheçam a palavra de Deus. Deus virá no momento certo, onde todos terão a oportunidade também de escolher estar, né, decidir, né, receber essa recompensa ou não. Então, Deus, quando vier, Ele quer ser justo, Ele quer dar a oportunidade de que todos sejam salvos. Para isso, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos anunciar que há um Deus maravilhoso. E é através da mensagem do Evangelho que Jesus voltará mais rápido, né? E o último mergulho foi o mergulho de fé e perseverança. Se Naamã não tivesse dado o último mergulho, se tivesse desistido, ai, que bobagem, né? E saído daquele rio, ele nunca teria recebido a recompensa de ser curado. E o milagre ele não teria acontecido. Então nós precisamos persistir, nós precisamos buscar em oração, né? Que Deus vai atuar. E eu trago como meu testemunho. Muitas vezes a gente também tem experiências com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós testemunhamos as bênçãos que Deus nos dá. Nós pedimos em oração, muitas vezes, algo, né? E que a gente vê que não se concretiza, mas que um dia vai se concretizar, né? Porque Deus tem o seu tempo, a sua maneira de agir. E eu, quando eu era adolescente, eu sempre cresci num lar, assim, religioso, né? Eu sempre fui uma menina que respeitava Deus, que reverenciava Deus, que honrava Deus e que sempre demonstrei Deus como meu, né? Meu Criador, meu Salvador. Sempre tive esse intuito de sempre buscá-lo em adoração, em reconhecimento, né? Que diante de demais posições que possamos alcançar,
nós sempre estaremos abaixo de Deus, né? Deus é o ser supremo maior que dirige todo este mundo, toda a humanidade e a minha vida. Então, certo momento na minha vida, eu descobri, né, ao estudar a Bíblia, as verdades da Bíblia, e decidi ser adventista, porque eu julgo na igreja adventista ter todo que guarda os mandamentos de Deus, todos os ensinamentos de Cristo, e ela é, a nossa vida, a igreja, é regida pela palavra do Senhor. E eu tomei a decisão de ser adventista. Porém, meu pai, né, vocês sabem, não era adventista. E ele não permitia que eu fosse à igreja. Então, eu comecei a adorar o Deus, né, a guardar o sábado, conforme o mandamento, em minha casa. E eu ficava ali no meu quarto, era a minha igreja. E eu me reunia, fazia o culto ali sozinha, porque só tinha eu na igreja. E ali eu orava, ali eu fazia os pedidos de oração no meu caderninho de oração. E passou um sábado, 2 sábados, 3 sábados. E aquilo para um adolescente não é tão legal, né? Porque a gente precisa, Deus nos fez para nos relacionarmos, né? Nós precisamos estar em contato com outras pessoas. E é por isso que existe a comunidade, a igreja, né? Para nos reunirmos, para a gente se alegrar uns com os outros, com as vitórias de uns dos outros, orar uns pelos outros, fortalecendo na fé. Isso é gostoso, isso é prazeroso. E as atividades ainda que existem na igreja que nos animam, né, a continuarmos nesse caminho estreito que nós sabemos que tem dificuldades, mas que juntos, fortalecendo uns aos outros, nos tornamos, né, mais confiantes e perseverantes na fé. E aí comecei a a orar ao Senhor, não mais ali orando, né, agradecendo, com aquela coisa, mas eu comecei a mostrar o sentimento que estava ali desenvolvendo em mim, que, Senhor, eu estou me sentindo sozinha. Na escola, eu já não tenho mais amigos, porque os meus amigos agora vivem com outros projetos de vida, né? Eles agora têm outros, ouvem outras músicas, vão a lugares que eu não quero ir, né? Por quê? Porque eu escolhi te servir. Eu escolhi o caminho do Senhor e eu não quero ir para shows, não quero ouvir música de rock ou outras músicas, né? Que não te louvam, não te agradam. E eu também não tenho amigos na igreja porque eu não vou para lá. Meu pai não permite. Ah, Senhor, dá um jeito. Eu falei desse jeito, eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu orei e foi aquela oração sincera e natural. Senhor, resolve essa situação. Dá um jeito, porque eu vou buscar, então, o caminho mais fácil, né? O caminho que meu pai está ali, que permite com que eu vá, né? E que é uma das amizades da escola, que é ouvir as músicas ali, que está mais acessível para mim. Porque se eu for para esse lado, meu pai vai ficar zangado, vai ficar chorando, não me permite. Então, resolve, Senhor, essa situação. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, não aguento mais, resolve. E incrível, que acho que na mesma semana, Deus já me deu a resposta. Eu estava em casa, meu pai simplesmente me chamou e falou, filha, você quer tanto ir para a igreja? Tá bom, sábado eu vou deixar você ir para a igreja. Gente, foi assim, do nada, né? E o meu pai, que tanto persistia, assim, não deixava, né? Era rígido, detestava, sim, que eu fosse para a igreja, e ele, do nada, ele chegou, você quer ir tanto? Vai. Como é Deus, né? Como Deus trabalha, como Deus transforma os corações e como Deus abre portas e janelas quando Ele quer, né? Quando Deus, Ele atua, não tem nada que impede. E eu fico assim admirada, né? Como a atuação de Deus é maravilhoso, o cuidado que Ele tem. Aquela oração que eu fiz ali sozinha, que eu pensei que fosse, né, aquela coisa, um desabafo, Deus ouviu, atendeu e agiu. E a partir daquele dia, eu passei a ir para a igreja, eu tive a convivência com os jovens da igreja, fui desbravadora, entrei no coral, tudo que eu podia me envolver, eu estava envolvida. E até hoje, eu continuo aqui, né? Pela honra e glória de Deus. Então, a gente vê que tem um Deus, que Ele ouve as nossas orações. Ouve aquela oração mais simples e sincera que você faz. Deus ouve e Ele atua. Ele não deixa passar nem nada despercebido, nenhuma lágrima cai sem que Deus saiba. Então, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar em Deus e perseverar na fé, né? A Bíblia nos diz que a perseverança e a fé vêm antes do milagre. Então, nós precisamos, né, desenvolver a humildade, a perseverança e fé. São 3 virtudes que movem a graça de Deus em nossa vida.
E a gente contém, e assim, isso é um simples fato que ocorreu na minha vida, mas se a gente parar e cada um aqui refletir, tantos testemunhos a gente vai ouvir, tantos relatos de um Deus maravilhoso que atua nas nossas vidas, né? Como a gente, ao ler a palavra de Deus, a gente vê os relatos que Deus fez, desenvolveu lá no povo de Deus, né? Israel não tem um exército que vai guerrear contra outros e vence, né? Israel venceu Jericó, Jericó estava lá, né, nas suas muralhas, todo mundo ali apavorado, com medo de um povo de Israel que não tinha armamento, que não era guerreiro, mas simplesmente por o fato de ter um Deus vivo, atuante. Eles estavam morrendo de medo, porque eles conheciam do Deus maravilhoso que atuava através daquele povo de Israel, que abriu o Mar Vermelho, né? Que conquistou vários povos, e agora eles estavam ali diante daquele povo que aos olhos humanos era um simples povo, mas por trás havia um exército, né, grandioso, celestial. O Deus vivo estava com aquele povo. Então, onde eles iam, confiando em Deus, eles eram vitoriosos. E assim nós também, né? Parecemos frágeis, parecemos sem muitas armas, né? Ferramentas de guerra, mas por trás de nós há um ser celestial que luta por nós, que está ali orando por cada decisão que nós tomamos, e há um Deus grandioso que guerreia, né, as nossas batalhas, que luta conosco, né, as nossas batalhas aqui neste mundo. E a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo, né? Ele é todos os dias, é persistindo na oração, no ouvir da palavra, é se ajoelhando e buscando a orientação de Deus, e perseverante, né? O esforço deve ser contínuo e perseverante. E assim fazendo, que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantidas com resoluta fixidez de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. É como a nossa saúde. Se a gente quer ter uma boa saúde, a gente precisa perseverar numa boa alimentação. Precisamos do esforço contínuo, de buscar nos alimentar daquilo que vai nos fazer bem. É um esforço contínuo, né? E na luta, né, nas decisões do dia a dia, nós também precisamos desenvolver esse esforço contínuo. Nós precisamos nos esforçar para fazer o querer de Deus, porque se for pelo nosso próprio intuito, nosso querer, né, como uma criança, a criança, se não tiver orientação, se não tiver aquela questão do pai botar limites, ela vai fazer o que ela quer, que é o senso dela de brincar, de destruir, né, de fazer aquela bagunça, e a gente precisa direcionar, limitar até que ponto a criança pode fazer tal coisa. E nós também precisamos, né, buscar esse esforço de nos próprios buscarmos essa barreira, esse limite. Não, eu não posso comer além disso, eu não posso fazer isso, né, extravagâncias que vai me prejudicar. Então, ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm que se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates, né? Então, muitas vezes a gente quer, ora por mim, mas não adianta as pessoas orarem por mim se eu mesma não estiver em prol do esforço contínuo, de perseverar e orar também, lutar as minhas batalhas. Eu preciso ter a minha experiência com Deus, eu preciso ter as minhas vivências, né? O meu relacionamento íntimo com Deus. Então, nós precisamos, sim, buscar a Deus diariamente, perseverar na fé, ter a confiança em Deus e ter a humildade, né? Esvaziando de si mesmo para que Deus possa habitar em nós. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês, e que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos continuar perseverantes e sendo guiados sempre pelas mãos de Deus. Amém? Vamos agora orar? Amém. Vamos orar. Querido e amado Pai, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigada, Pai, por essa mensagem que a Débora trouxe. Uma mensagem, Senhor Deus, uma conversa do Senhor para nós, através da Débora.
e que nos faz pensar mais, Senhor Deus, no nosso eu, no nosso egoísmo. Nós precisamos mesmo nos esvaziar de todas as coisas que impedem de estarmos completamente na Tua presença. Ó, Paizinho querido, quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé em Ti e que nós possamos perseverar nesta caminhada, Senhor. Não está fácil, é difícil para muitos, é difícil para cada um, que cada um de nós temos uma história, temos um deserto para passar, mas confiante no Senhor, nós te convidamos a cada dia, Senhor Deus, para ser esse guia na nossa vida, que vai nos conduzir, Senhor Deus, até as mansões celestiais, porque o Senhor já preparou a casa, o Senhor já está com tudo preparado. Os sinais que nós vemos acontecer nesse mundo, a gente vê que é os sinais de que já se aproxima a sua volta. O mundo está bagunçado, está doente, está gemendo e, e nós estamos no meio dessa tempestade buscando o Senhor, com fé e esperança de que o Senhor volte logo. E volta, Senhor Deus, porque nós precisamos do Senhor. Estamos todos os dias buscando o poder do Teu Santo Espírito para viver o dia de hoje, porque amanhã nós não sabemos o que acontecerá, mas voltaremos novamente buscar a Ti, Senhor, porque há uma necessidade de ter o Senhor nos guiando, nos protegendo, nos livrando. E com o poder do Teu Santo Espírito, nós também poderemos estender as nossas mãos a outros e trazer também nessa caminhada. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos despertar hoje e ouvir do Senhor. Ouvir que nós devemos ser mais humildes, deixar o orgulho de lado. Muitas vezes o nosso coração ele é duro e faz com que fiquemos com pensamentos orgulhosos, cheios de nós mesmos. Mas nos quebra, Senhor Deus, para que possamos ser humildes e entregar o nosso coração completamente ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da Débora. Obrigada por ela ter tido esse tempo, Senhor Deus, para dividir essa palavra maravilhosa conosco. Ela, como esposa de pastor, Senhor Deus, não deve ser nada fácil, mas ela é uma serva tua. Que experiência linda que ela teve, Senhor Deus, no passado, de buscar o Senhor. E o Senhor a conduzir, Senhor Deus. E hoje ela ainda com a mesma fé de quando começou, mas com mais experiência contigo. Obrigada pela vida da Débora, Senhor, pela mãe Regina, pelo o pastor Anderson, pelos filhinhos. Abençoe de uma maneira muito especial essa família, Senhor. E abençoe cada um de nós aqui que estamos no Go Six. A gente vem aqui, Senhor Deus, nós compartilhamos a nossa amizade, nosso carinho um pelos outros, mas buscamos o Teu Santo Espírito para estar conosco nesse dia de hoje. Abençoe a Marta Ladeira que orou no começo, Senhor Deus, toma ela em Teus braços de amor. E, Senhor, eu quero te pedir pela Elisama, Senhor, não sempre ela está aqui, mas o Senhor conhece o caso da Elisama, o problema que ela tem, as dificuldades dela. Seja com ela, Senhor. Ela representa as outras pessoas que têm sofrido, Senhor Deus, nesse mundo. Pai, te peço pela Elisângela. A Elisângela frequenta aqui também e ela pediu outro dia porque está um pouco deprimida. Que o Senhor possa abraçar a Elisângela, Senhor Deus, dar o seu abraço de amor, de conforto, de paz. Ela também representa essas pessoas que estão com o problema da depressão, é terrível. Que o Senhor possa abençoá-la. E a Fernanda, Pai, eu não vi a Fernanda hoje aqui, mas que o Senhor possa abençoar a Fernanda de uma maneira especial, Senhor. E também peço pela. Eu anotei que a Jolaine, eu não sei se
ela já teve o bebê, mas ontem ela foi para o hospital. Que o Senhor possa estar com ela. Se ela já teve o bebê, Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar dela na É recuperação hoje, irmã. dela. Hoje, então, hoje, Senhor Deus, ela vai ter o bebezinho dela, a bebezinha dela, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor Deus, colocando em seus braços, que o Senhor possa usar os médicos nessa cirurgia ou nesse nascer desse novo ser nesse mundo. Pai querido, queira abençoar de maneira especial. Nos perdoa os nossos pecados, Pai, e pedimos a sua companhia para viver nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.